Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Acreditem, eu estava gravando essa aula e eu já estava quase na metade da aula e o Zoom deu um problema aqui, não sei o que aconteceu e eu acabei perdendo a gravação de quase metade da aula. Tudo bem, estamos aqui para isso, só que vai atrasar um pouquinho para eu disponibilizar essa aula para vocês, então peço desculpas desde já, tá certo? É, Vamos lá, pessoal. Vamos lá, que eu já falei um monte de coisa aqui, eu vou repetir. Pessoal, espero que vocês tenham lido o texto que eu deixei como aula da sexta-feira passada, porque ele vai ajudar muito para vocês na aula de hoje, tá? Não pensem que nós não iríamos falar do que está lá no texto, tá? Não ia deixar só o texto para vocês lerem e se virem, não. A gente vai falar sobre o que está no texto na aula de hoje, tá? Então, hoje nós vamos falar dos restantes das espécies de pessoas jurídicas, vamos falar das fundações, nós vamos falar dos partidos políticos, das organizações religiosas, nós vamos falar da, da empresa da empresa individual de responsabilidade limitada, tá? Então, nós vamos falar da desconsideração da pessoa jurídica e da extinção da pessoa jurídica. Então, quem leu aquele texto já está com a mente bem mais aberta para entender a aula de hoje, tá certo? Então, espero que vocês tenham lido. É um artigo, né, um TCC, eu achei muito bacana. É um artigo, na verdade. Um artigo que eu achei muito bacana, que explica, assim, bem sucintamente a matéria, o restante da matéria de pessoa jurídica, tá bom? E hoje nós vamos terminar pessoa jurídica para que semana que vem, conforme prometido, eu tinha falado para vocês que essa semana a gente ia entrar em domicílio, pessoal. Só que eu esqueci que a semana de provas nossa não é na semana que vem, é na outra ainda, é na última semana de setembro, tá? Então, o que eu estou fazendo? Nós vamos terminar pessoa jurídica essa semana, vamos terminar domicílio nas duas aulas da semana que vem, e daí nós teremos encerrado toda a matéria que estava programada para o primeiro bimestre. Em um bimestre, nós estudamos todas as matérias de TGDP 1. Nós conseguimos vencer, pessoal. Teve bastante matéria, eu sei que teve. Eu tive que dar aula corrido, eu tive que passar bastante conteúdo, eu tive que resumir algumas coisas? Tive, pessoal, tive. Por isso que eu sempre falo, leiam o Código Civil, tenham uma doutrina da parte geral do Código Civil para vocês estudarem, tá, pessoal? A aula nunca vai ser o bastante para o acadêmico de direito, tá certo? A aula serve para instigar, para explicar. Estamos aqui para tirar as dúvidas, para esclarecer, mas aprofundar no tema, falar tudo sobre aquele tema, graduação nenhuma vocês terão isso, tá? Em graduação nenhuma. Não é só do direito, né? Então o aluno tem que buscar, tá certo? É, então vamos encerrar na semana que vem falando as duas aulas serão até demais para falar de domicílio, porque domicílio é uma matéria curta, tá? Mas nós vamos usar as duas aulas. Não vamos ter aula gravada sexta-feira. Por quê? Porque eu sei que nessa sexta-feira é o último dia do prazo do nosso trabalho bimestral. Só uma aluna que me mandou. Eu sei que vocês vão deixar tudo para o último dia, tá? E ainda com aula, mais aula para assistir, eu sei que vocês não vão dar conta, né? Mas não só por isso, é porque eu vou também, no final dessa aula, eu vou deixar uma tarefa para vocês fazerem, tá bom? Para nós irmos preparando a cabeça já para a próxima matéria, que é domicílio, que é a matéria que vai encerrar o nosso primeiro bimestre. Pessoal, não se preocupem, para as provas eu vou reduzir o que vai cair. Não vai cair tudo que a gente estudou, porque é muita coisa, tá bom? Fiquem tranquilos que eu vou reduzir os conteúdos para que vocês estudem. Pessoal, não vou fornecer os slides, tá? Eu já tinha dito isso antes, eu não vou fornecer os slides. Então, para a prova, vocês terão boa parte das aulas gravadas, né? Que vocês podem aí reassistir, vocês podem até durante a prova ali tentar procurar alguma resposta nas próprias aulas, eu sei que vocês vão fazer isso, né? Por isso que eu vou tentar fazer uma prova um pouquinho mais complicadinha, tá? Porque nesse bimestre a gente teve praticamente todas as aulas gravadas, né? Estão aí no Curse.
Então, eu mando a prova para vocês no e-mail, vocês podem muito bem entrar na aula aí, né, no computador de vocês e ver a resposta, né? Então, eu sei que tem esses macetes que só esses tempos de pandemia que nos fornecem, né? Mas, então, por isso eu não vou mandar o slide, tá? Vocês, já disse para vocês, façam as suas anotações, assistam às aulas, tenham uma doutrina, tenham um Código Civil aí do lado, porque isso será suficiente para vocês irem bem na prova, tá certo? Então, não só na turma de vocês, mas nas outras turmas que eu estou dando aula, eu não estou mais fornecendo slides, tá bom? Nós temos que ir adaptando vocês à faculdade de Direito. A faculdade de Direito nunca foi moleza, tá bom? Então, a gente tem que ir adaptando vocês, porque prova da OAB não tem consulta, né? Só a segunda fase, que você pode olhar o código seco ainda, né? Então, concursos públicos não tem consulta, não tem material de consulta, né? Então, é só aqui, ó, só a cabeça. Então, não podemos acostumar vocês mal, tá? Temos que começar aí desde o início, já pegando firme, para que vocês vão pegando o ritmo, tá certo? Mas fiquem tranquilos que a minha prova vocês já conhecem, né? Vocês já têm mais ou menos uma noção de como eu faço prova. E ainda mais com a possibilidade de vocês entrarem nas próprias aulas, de vocês terem a consulta de todo o material que vocês anotaram aí, né? Não tem por que vocês irem mal, tá certo? Tem até internet para ajudar vocês, que eu sei que vocês procuram muita coisa na internet, né? Então, gente, não tem como ir mal na prova, tá certo? Vamos lá, pessoal. Então, falando de pessoa jurídica, né? Nós vimos na última aula o que é pessoa jurídica, né? Nós vimos como elas são constituídas, né? Nós vimos como que a pessoa jurídica adquire a personalidade jurídica, que é com o registro, né? O registro do ato constitutivo. Nós vimos que dependendo do jeito da pessoa jurídica, ela tem, dependendo da espécie da pessoa jurídica, ela tem o seu próprio ato constitutivo, umas é contrato social, outras são estatuto, né? Nós vimos dessa forma. Nós vimos que algumas pessoas jurídicas têm uns registros diferentes, né? Não são todas que são registradas no mesmo lugar, tá? Nós vimos que existem pessoas jurídicas de direito público, que isso é matéria lá do direito administrativo, mas que a gente passou um pouquinho por cima do que seria, mas que o objeto do nosso estudo são as pessoas jurídicas de direito privado, que o Código Civil elenca. Nós vimos na aula passada associações, tá? Que são aquela reunião de pessoas com fins não lucrativos, né? Com fins não lucrativos. Nós vimos as sociedades, que é o contrário, que é a união de pessoas justamente buscando o lucro. E hoje nós vamos dar seguimento naquela classificação que o Código Civil traz, espero que vocês estejam com o Código Civil aí do lado, a classificação que o Código Civil traz, a terceira espécie de pessoa jurídica de direito privado, são as fundações, tá bom, pessoal? Nós estudamos até agora que pessoas jurídicas do direito privado são união de pessoas que formam um grupo para um fim em comum, né? Nós vimos que, então, um conceito geral de pessoas jurídicas é a união de pessoas, né? É um agrupamento de pessoas, tá? Só que as fundações, ela tem a diferença justamente aí. As fundações não são um agrupamento, não é um agrupamento de pessoas, mas é um agrupamento de bens, de patrimônios. Como assim? Por exemplo, se eu sou um ricaço, um cara milionário, tem um patrimônio enorme, tá? E dentro do meu patrimônio eu tenho lá alguns bens que eu quero que seja destacado para que seja seja feita uma fundação com esses bens. Uma fundação em prol a cultura da minha cidade, por exemplo, né? Uma fundação onde terá pessoas trabalhando para o resgate da cultura de Itararé, por exemplo. Então, eu vou destacar do meu patrimônio, tá? Por exemplo, alguns imóveis, alguns bem móveis também, tá? Vamos supor que eu tenha uma coleção de quadros do nosso querido artista que já faleceu de Itararé, o Jorge Chueri. Vamos supor que eu quero criar
uma fundação privada em homenagem ao Jorge Schwerin em Itararé. Eu vivo, destaco do meu patrimônio bens que vão gerar a Fundação Jorge Schwerin, por exemplo. Entendeu? Então, nós vamos ver que as fundações, elas são quando uma pessoa, tanto em vida quanto pós-morte, deixa alguns bens, né, para que seja feito algo com aqueles bens, tá? É algo no sentido, nós vamos ver que sempre é sem fins lucrativos e o Código Civil ele estabelece quais são os ramos que esses bens podem ser afetados para que eles se transformem em uma fundação. Nós vamos ver que pode ser um ramo educacional, um ramo cultural, um ramo para tecnologia, enfim, pessoal, é restrito as possibilidades de ramos para que essa fundação seja feita, tá certo? Mas nesse primeiro momento entendam, fundação de direito privado, porque nós temos a fundação de direito público, mas se esqueçam, isso vocês vão aprender lá em direito administrativo. As fundações de direito privado, que é um destacamento de bens, tanto de uma pessoa viva como de uma pessoa morta, tá? Porque eu posso, em vida, através de uma escritura pública, dar esses bens para que seja feita a fundação, ou eu posso também deixar como testamento que os meus bens eu quero que seja criada uma fundação, tá? Então, nós vamos ver exatamente isso. Olha lá, pessoal. Diferentemente das associações e das sociedades, as fundações resultam não da união de indivíduos, mas da afetação de um patrimônio, por testamento, pós-mortem, ou escritura pública em vida, que faz com que o seu instituidor, especificando o fim para o qual se destina. Aí que é legal, pessoal. Eu em vida ou eu em testamento, para que isso surja efeito pós-mortem, posso dizer para o que eu quero que aqueles bens meus sejam destinados, sejam afetados. Como eu dei o exemplo, eu em vida dou alguns imóveis, dou a minha coleção de pintura de quadros do pintor Jorge Schwerin de Itararé, mas eu quero que esses bens sejam feitos com esses bens seja feita uma fundação Jorge Schwerin de apoio à cultura. Para quem que eu dou isso, pessoal? Eu posso escolher para quem eu dou, né? Não é para administração pública não, tá certo? Eu posso escolher para quem eu dou esses bens, né? Eu posso destinar um grupo, sei lá, por exemplo, uma ONG que trata da cultura de Tararé, que trata de coisas da cultura, uma ONG que tenha como objetivo ensinar pessoas a pintar quadros, nesse nosso exemplo, eu posso destinar esses bens para que essas pessoas, com esses bens, criem uma fundação, tá certo? Olha o que diz o artigo 62 do Código Civil. Para criar uma fundação, o seu instituidor fará por escritura pública, ou seja, em vida, ou testamento, ou seja, pós-mortem, dotação especial de bens livres, especificando o fim a que se destina e declarando, se quiser, a maneira de administrar. Então, você, além de dar esses bens, você tem que dizer para o que você quer que ele seja destinado, tá certo? A fundação, em qual ramo que você quer que aqueles bens sejam aplicados, né? E se você quiser até, você pode especificar na escritura pública ou no testamento como você quer que esses bens sejam administrados, tá certo? Mas daí quem recebe esses bens, professor, eles têm livre administração, pode vender, pode fazer o que quiser? Não, pessoal. Eles só podem fazer aquilo que está na escritura pública de afetação ou que está no testamento, tá? Toda e qualquer coisa diferente que eles queiram fazer com aqueles bens, vender ou fazer qualquer outra alienação, eles precisam de autorização judicial para fazer isso. Tá? Nós vamos ver isso aqui
em seguida. Mas primeiro, pessoal, quais são os fins que essa fundação, que esse destacamento de bens de uma pessoa pode ser feito, para quais fins esse destacamento de bem pode ser empregado? O Código Civil ele é direto. A fundação só pode constituir-se para fins de assistência social, cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, educação, saúde, segurança alimentar e nutricional, defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável. Pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias alternativas, modernização de sistemas de gestão, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos. Promoção da ética, da cidadania, da democracia e dos direitos humanos. Atividades religiosas. Tá, pessoal? As fundações, pessoal, assim como as associações, elas não podem ter fins lucrativos, tá? Então, as pessoas que pegarem esses bens, criarem as fundações, poderão sim ser remuneradas, né? São funcionárias, poderão sim fazer algo que gere renda, mas para que essa renda seja utilizada para a própria fundação, para a manutenção da própria fundação. Não pode haver divisão de lucros, tá certo? Então, assim, os funcionários, os dirigentes da fundação podem receber salário? Podem, claro que podem. Tá? É uma empresa, é uma pessoa jurídica, tá? Eles podem receber salário, mas o fim dessa fundação não pode ser comercial, não pode ser lucrativo, tá? Não tem fins lucrativos. Todo o dinheiro arrecadado, todo o dinheiro gerado por aquela fundação tem que ser para o próprio sustento, para o próprio bem, para a própria manutenção ou para a própria melhora da fundação, tá certo? Como eu disse para vocês, qualquer outra coisa diferente do que está na escritura pública ou no testamento que faz afetação dos bens para aquela fundação, ela não pode, qualquer coisa diferente, vender ou qualquer outra alienação, somente com alvará judicial, ou seja, os administradores daquela fundação terão que entrar judicialmente falando para o juiz por que eles estão querendo vender um bem, mostrar qual é o interesse público para aquela fundação, né? O que vai ser bom para aquela fundação eles alienarem esses bens, esse bem, né? Então vai ter que demonstrar, tá certo? E pessoal, esse alvará judicial, ele tem a participação do Ministério Público também, tá? Então o Ministério Público ele serve como um fiscal dessa fundação, tá? Então o promotor ele vai participar desse processo para saber por que está querendo vender, por que está querendo mudar alguma coisa diferente daquilo que o instituidor da escritura pública ou do testamento tinha destinado, tá certo? Para a criação de uma fundação, deve o instituidor necessariamente destacar determinada parcela de seu patrimônio pessoal, composta por bens móveis ou imóveis, especificando-os e atribuindo-lhes determinada finalidade não econômica, tá? Como a gente já disse, bem como a maneira de administrá-los. Isso aí a gente já falou, então vamos seguir. Há duas formas de instituição da fundação: a direta, quando o próprio instituidor o faz pessoalmente, inclusive cuidando da elaboração dos estatutos, ou seja, eu mesmo, dono dos bens, vou destacar parte dos meus bens para uma fundação e eu mesmo vou lá e vou dirigir aquela fundação. Eu mesmo estarei lá fazendo os estatutos, participando da administração daquela associação. Então, essa seria uma instituição direta. E tem a fiduciária, que é quando eu confio a um terceiro a organização da entidade, tá certo? Eu só dou os bens, mando os bens para aquela finalidade e um terceiro, eu confio isso a um terceiro para que ele faça, tá certo?
Ainda em fundações, pessoal, o ato constitutivo das fundações também, assim como lá nas associações, é um estatuto. Pessoal, as fundações elas são muito parecidas com as associações, né? Não tem fins lucrativos, né? Pode gerar renda, mas a renda tem que vir, tem que ser para a própria entidade, né? Qual que é a grande diferença que a gente falou lá no começo? As associações são associações de pessoas. As fundações é uma junção de bens, tá? Então, ou seja, nas fundações eu não preciso ter várias pessoas ali como sócios. Não existe sócios em fundações. Fundações é um conjunto de bens que são administradas por alguém destinado pelo próprio instituidor, tá certo? Então, perceba que esse conjunto de bens que vai ser uma pessoa jurídica e não pessoas. Serão os bens que serão pessoas jurídicas e não pessoas, repito, tá certo? Então, para vocês terem sucesso em concursos, gravem: fundações de direito privado são conjuntos de bens. São bens reunidos que formam uma pessoa jurídica. Todas as outras tipos de pessoas jurídicas de direito privado são junção de pessoas que formam uma pessoa jurídica. As fundações não, são junção de bens, tá certo? É um conjunto de bens. Pessoal, parem o vídeo, deem uma lida nos artigos 67 e seguintes do Código Civil, que fala como que se pode alterar um estatuto das fundações, tá certo? É uma matéria bem específica, então vale a leitura, vale vocês pausarem o vídeo aí e darem uma lida, tá certo? Espero que vocês tenham lido e agora dado o play novamente. Pessoal, a extinção da fundação está lá no artigo 69 do Código Civil, que fala: tornando-se ilícita, impossível ou inútil a finalidade que visa a fundação, ou vencido o prazo de sua existência, o órgão do Ministério Público ou qualquer interessado poderá lhe promoverá a extinção, incorporando-se o seu patrimônio, salvo disposição em contrário, no ato constitutivo ou estatuto em outra fundação, designada pelo juiz, que se propõe a fim igual ou semelhante. Tá certo, pessoal? Então, ou seja, se aquela fundação se tornar ilícita, ou seja, as pessoas que estão administrando aqueles bens tornarem aquela entidade uma entidade onde se pratica uma atividade ilícita, se a finalidade da fundação se tornar impossível, né, ou inútil, tá? O Ministério Público ou qualquer interessado pode requerer a extinção da fundação. E daí o que acontece com esses bens, tá? Os bens eles são destinados a outra fundação com os mesmos fins, tá? Que tenha fins semelhantes, tá? E essa designação é feita pelo juiz, tá bom? O que diz ali o artigo 765 do Código de Processo Civil, pessoal? Mais ou menos o que o 69 fala. Qualquer interessado ou Ministério Público promoverá em juízo a extinção da fundação quando se tornar ilícito seu objeto, for impossível a sua manutenção ou vencer o prazo da sua existência. Então tem aí tem mais um motivo, né? Esse vencer o prazo da sua existência, por exemplo, lá no testamento ou na escritura pública, o próprio instituidor pode dizer que os bens ficarão afetados para a fundação por 20 anos. Ou o próprio estatuto da fundação preveja que é uma fundação com prazo determinado, né? Ou seja, essa fundação terá validade de 10 anos, de 20 anos. Terminou o prazo, pode ser que seja o caso de ser extinta essa fundação. Mas em todos os casos, os bens que estão afetados à fundação vão para outra que o juiz designar, que seja de fim semelhante, tá certo? Organizações religiosas, pessoal, aí começam as grandes críticas da doutrina.
principalmente com organizações religiosas e com partidos políticos. Para eles, pessoal, são nada mais, nada menos do que associações, tá? Eles entendem que não tinha por que o Código Civil diferenciar a associação de organizações religiosas e partidos políticos também diferenciá-los de associações. Por quê? Porque são grupos também de pessoas com fins culturais, com fins educacionais, com fins democráticos, sem fins lucrativos, né? Na verdade, todas as organizações religiosas e partidos políticos não devem ter fins lucrativos, né, pessoal? Não é o que a gente vê na prática, né? Infelizmente, mas no papel não pode ser o fim tanto das organizações religiosas como dos partidos políticos, não pode ter fins lucrativos. Como disse lá também, igualzinho a associação. Eles podem gerar renda, mas essa renda vem para a própria instituição e é para a manutenção dessa instituição. Então, por isso que a doutrina fica maluca, falando por que o Código Civil dividiu as organizações religiosas e partidos políticos em itens diferentes, sendo que na prática eles são verdadeiras associações, tá? Eles só têm algum diferencial. Por exemplo, as organizações religiosas têm um diferencial que são para crenças, né? São grupos que creem em algo, estão unidos por essa crença, tá? E os partidos políticos, porque eles estão unidos com fins de fins democráticos, fins de vir a entrar no poder e estabelecer um programa de governo daquele partido, né? Então, eles só têm essa diferença, mas na prática eles são verdadeiras associações. Então, existe uma grande crítica da doutrina nessa divisão do Código Civil, mas como está no Código Civil, vamos estudar quais são os detalhes que faz das organizações religiosas e dos partidos políticos um pouquinho diferente das associações em geral, tá certo? Então, as organizações religiosas são todas as entidades de direito privado formadas pela união de indivíduos com o propósito de culto a determinada força ou forças sobrenaturais, por meio de doutrina e ritual próprios, envolvendo, em geral, preceitos éticos. Esse é um conceito do professor Pablo Stolze Gagliano, pessoal. Então, o que são organizações religiosas? São igrejas, seitas e até mesmo comunidades leigas, como irmandades e confrarias. Por exemplo, a maçonaria, tá? É considerada, né, uma organização religiosa para o direito civil, tá certo? Então, irmandades e confrarias que eles não creem no sobrenatural, mas eles têm toda uma crença de um modo de vida, né? Eu particularmente não sei no que eles acreditam, mas eu sei que eles estão incluídos porque eles são uma irmandade ou mesmo uma confraria, ainda que não seja com um cunho de crença no sobrenatural, mas entra como organização religiosa sim, tá certo? Pessoal, a diferença também das organizações religiosas é que elas recebem um especial, vamos dizer, um plus a mais, porque é um direito constitucional. Todo mundo tem direito a se organizar religiosamente, né? Todo mundo tem liberdade de crença e também essa liberdade de crença, ela está dentro da liberdade de expressão, né? Eu posso expressar aquilo que eu acredito, né? Se eu acredito em Deus, se eu acredito em santos, se eu não acredito em santos, se eu acredito em orixás, né? Se eu acredito nas forças da natureza, enfim, eu tenho essa liberdade de expressão garantida ali no artigo 5º da Constituição Federal, tá certo? Então, a doutrina fala que boa parte dessa diferenciação da organização religiosa no Código Civil das associações é justamente porque as organizações religiosas e também os partidos políticos têm previsão constitucional, tá? Mas isso é só um achismo da doutrina, que eles entendem que as organizações religiosas e os partidos políticos tiveram essa diferenciação só porque eles têm esse status constitucional,
tá? Mas nem precisam anotar isso, porque isso é um achismo da doutrina que eu particularmente não concordo muito, tá certo? Daí aquela crítica que eu já falei desde o início, por que diferenciá-lo das associações, sendo que também as organizações religiosas é um grupo de pessoas, elas na maioria das vezes são criadas pelo estatuto também, né, por um estatuto, elas não têm fins lucrativos, né, tem toda uma organização muito parecida com as associações, mas o legislador civil brasileiro, né, no Código Civil, ele quis diferenciá-lo, tá certo? Vamos então para os partidos políticos, que também é uma verdadeira associação, só que com fins democráticos, com fins de não tomar o poder, mas de chegar ao poder e estabelecer no poder o seu programa de governo. Essa é a grande finalidade dos partidos políticos. Também recebe a mesma crítica, porque ele não está englobado como uma associação, mas sim como uma espécie distinta de pessoa jurídica, né? Específica de pessoa jurídica. Pessoal, eu trouxe um conceitão na Maria Helena Diniz, porque é bem completo. Aqui vocês podem até pausar, fazer algumas anotações, porque ele é bem completo do que é o partido político no Brasil, tá certo? São entidades integradas por pessoas com ideias comuns, tendo por finalidade conquistar o poder para a consecução de um programa. São associações civis que visam assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e defender os direitos fundamentais definidos na Constituição Federal. Adquirem personalidade jurídica com o registro de seus estatutos mediante requerimento ao cartório competente do Registro Civil das Pessoas Jurídicas. E lembra que a gente falou lá no início da aula passada que os partidos políticos têm um diferencial. Não é só registrar no cartório civil de pessoas jurídicas, tá? Também tem que ser registrado no Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, junto à Justiça Eleitoral, tá certo? Então, para que os partidos políticos surjam como pessoa jurídica de direito privado no país, tem que ser registrado tanto no CRCPJ, né, Cartório Civil de Pessoas Jurídicas, quanto também no Tribunal Superior Eleitoral, tá certo? Os partidos políticos poderão ser livremente criados, tendo autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento, devendo seus estatutos estabelecerem normas de fidelidade e disciplina partidária. Ser-lhes-á proibido receber recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiro, devendo prestar contas de seus atos à Justiça Eleitoral. Certo? Quiserem pausar para fazer alguma anotação desse conceito que é grande, porém é completíssimo, tá? Conceito muito completo aí da Maria Helena Diniz do que é o partido político e de quais são os seus objetivos, tá certo? Também partido político não pode ter fins lucrativos, pode gerar renda, mas a renda tem que ser aplicada para os próprios fins do partido, para a manutenção do partido, ou seja, é uma verdadeira associação que só ganhou uma diferenciação ali no Código Civil, porque assim quis o legislador. Mas a doutrina até hoje não entende por que eles foram diferenciados das associações, tanto os partidos políticos quanto as organizações religiosas. Tá certo, pessoal? Vamos para a última espécie de pessoa jurídica de direito privado prevista no Código Civil, que são as empresas individuais de responsabilidade limitada. Para nós íntimos, nós chamamos elas de EIRELI, tá certo? Então, vamos seguir. Pessoal, a EIRELI, ela foi criada pela Lei 12.441 de 2011, então ela é recente, tá, pessoal? Não tem 10 anos, tá? E por que ela inovou tanto na legislação civil? Por quê? Até agora nós vimos que pessoas jurídicas são a junção de várias pessoas em regra, né? Nós vimos que são várias pessoas se reunindo que formam uma pessoa jurídica, né? Várias pessoas naturais se reunindo e formam uma pessoa jurídica com personalidade jurídica própria que não se confunde com as dos seus sócios.
dos seus integrantes. Nós vimos que tem uma exceção lá das fundações, que não são pessoas, mas é uma reunião de bens, tá? Mas na maioria das vezes, até 2011, a pessoa jurídica era visto como uma união de pessoas naturais, tá? Então, veio essa inovação de se criar uma pessoa jurídica somente com uma pessoa natural. Tá? E por quê? Por que que veio essa inovação? Pessoal, porque na prática estava acontecendo muito isso. Na prática, muitas sociedades eram feitas só no papel, mas na prática aquela empresa era de uma pessoa só. Só que como não poderia ter uma empresa de uma pessoa só, ele às vezes chamava lá um parente, um primo, um irmão, falava, viu, entra comigo aqui só porque tem que ter uma pessoa, porque senão não dá para eu criar a pessoa jurídica. Colocava lá o irmão, o primo, com 1% do capital social da empresa, ele com 99%, e ele era o único dono da empresa na prática. No papel tinha 2 sócios, mas na prática era um só. Então houve muita reclamação na época de que na prática estava havendo uma empresa, uma sociedade de uma pessoa só em vários negócios, né? Então veio o legislador, vendo que a sociedade estava se modernizando com relação a isso, e trouxe a Eireli, tá bom? Então, por isso que isso que eu acabei de dizer, porque na prática isso já acontecia, havia sócios apenas no papel, tá certo? Pessoal, temos que diferenciar a Eireli, tá, da MEI, tá, que é um microempresário individual, tá certo? Pessoal, a Eireli, assim, deixa eu explicar para que vocês consigam entender. Mas, como eu disse, isso aí é matéria lá de direito empresarial, mas eu vou tentar explicar para vocês de uma forma mais tranquila. Nós sabemos que todas as pessoas jurídicas ela têm uma personalidade jurídica própria, que não se confunde com seus sócios, correto? Essa personalidade jurídica faz com que elas tenham um patrimônio próprio, administração própria, dinheiro próprio. Tá? Então, o dinheiro, os bens da pessoa jurídica não são os mesmos, não devem ser os mesmos dos seus sócios, tá certo? Então, assim, quando uma pessoa jurídica faz alguma caquinha, faz algum erro, causa prejuízo a alguém, ela responde com seu patrimônio, não com os patrimônios dos seus sócios, em regra, tá? Então, a pessoa jurídica causou prejuízo para alguém, tem alguma dívida com alguém, ela vai responder com seu próprio patrimônio, tá certo? Então, na Eireli tem isso, por mais que tenha uma pessoa só formando a pessoa jurídica, se essa pessoa jurídica vier a causar dano a alguém, a dever para alguém, esse prejuízo vai cair sobre o patrimônio só da pessoa jurídica e não da pessoa natural que faz parte dessa pessoa jurídica. Em regra, pessoal, já vamos ver quais são as exceções, tá? Mas coloquem nesse primeiro momento que a pessoa jurídica que causa prejuízo a alguém, seja por qualquer motivo, vai responder pelo seu patrimônio da pessoa jurídica e não da pessoa natural, não da pessoa ou das pessoas naturais que a formam, tá certo? Então, a Eireli, ela traz essa proteção ao sócio, né, ao dono da empresa, ao único, né, não se fala sócio quando a gente fala Eireli, tá? Eu falei errado. Sócio prevê, ou seja, subentende-se que existe alguém junto. Não, na Eireli existe só o próprio empresário individual, tá? Então, o empresário individual ele está protegido pelo patrimônio da Eireli, tá? É o patrimônio da Eireli que vai responder. Lá na MEI, pessoal, não existe essa proteção. O próprio empresário, microempreendedor individual, ele responde com o seu próprio patrimônio, tá certo? Então, essa é a primeira diferença, a primeira e grande diferença da Eireli com a MEI, tá? Porque a Eireli existe essa proteção em que a empresa responderá com seus próprios patrimônios. Na MEI, os donos da MEI, né, o dono da MEI, né, no microempresário individual, ele responde ilimitadamente com seu próprio patrimônio, tá certo?
Por isso que a Eireli tem uma limitação de até 100 salários mínimos, pessoal. Então, o capital social de uma Eireli, ele só pode ser até 100 salários mínimos. A lei fala, né, daqui a pouco a gente vai ver o artigo, fala que o capital social de uma Eireli não pode ser maior do que 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país, tá certo? Então, por que tem essa limitação, pessoal? Para que evite-se que as pessoas fiquem criando Eireles para lesar as outras pessoas e daí caia só no patrimônio da Eireli, não caia no patrimônio do sócio não, do microempresário, do empresário individual, tá certo? Então, hoje em dia nós vemos que a Eireli, ela querendo ou não, ela está caindo em desuso pelo fato de ter essa limitação de capital social. Hoje em dia nós vemos muito mais MEI, tá certo? Mas como existe no Código Civil a Eireli, como ainda existe na prática algumas Eirelis, nós temos que estudá-las, tá certo? Mas deu para entender essa diferença, pessoal, da Eireli com a MEI, tá? A Eireli existe sim uma separação de patrimônios da empresa com o seu dono. Na MEI, não. Na MEI, o dono, o microempresário individual, ele vai responder com o seu próprio patrimônio eventuais prejuízos que aquela empresa causar, tá certo? Eventuais dívidas, prejuízos, enfim. Tudo que aquela empresa vier a ter de obrigação, ele vai responder com seu patrimônio pessoal, tá certo? Como eu já disse, a Eireli tem que ter um capital social de até 100 vezes o maior salário mínimo em vigor no país. Está lá no artigo 980-A do Código Civil. Até bacana, pessoal, vocês darem uma pausa nesse vídeo agora, irem lá no artigo 980-A do Código Civil e dar uma lida ali naquele capítulo que fala da Eireli, tá bom? Pausa agora e dá uma lida aí. Espero que vocês tenham lido. Vamos lá, seguindo. Por que capital social ali está em aspas? Porque, pessoal, não é essa a palavra que a lei, que o artigo 980-A do Código Civil traz. Ele fala capital social, mas para nós que já estamos estudando pessoa jurídica desde a aula passada, sabemos que é uma expressão errada, porque capital social, a palavra sócio, social, vem da ideia de duas ou mais pessoas. E nós vimos que no Eireli não existe sócios, existe uma só pessoa natural que é dona daquela empresa, que é proprietária daquela empresa. Então, não é certo, tecnicamente falando, usar a expressão capital inicial, capital social para quando falamos de Eireli, tá certo? Então, pode falar aí de patrimônio da empresa, de cotas da empresa, cotas patrimoniais da empresa, né? Podemos usar outros termos técnicos, mas assim, tá na lei, então, né, a gente reprisa aqui, mas é sempre bom colocar esse capital social do artigo 980-A do Código Civil com asterisco, tá, pessoal? Porque não é tecnicamente a expressão correta de se falar, tá bom? O artigo 980-A, parágrafo 1º do Código Civil, que eu também acredito que vocês já leram, né? Nessa pausa que eu pedi para vocês darem, ele deve conter a expressão Eireli, ou seja, se a Graziele quer fazer uma Eireli, o nome da Eireli dela pode ser Graziele Freitas, mas tem que ter a expressão Eireli no final. Então, Graziele Freitas Eireli, tá? Então, tem que ter essa expressão conforme o artigo 980-A, parágrafo 1º do Código Civil, tá certo? A pessoa natural também, vocês já devem ter lido isso aí, só pode configurar como dona de uma Eireli, tá, pessoal? Então, eu não posso ter várias Eirelis no meu nome, tá? Eu só posso configurar como dono, como
como administrador, como empresário em uma Eireli, tá? Eu só posso ter uma Eireli, empresário individual em uma Eireli. Não posso ter mais de uma, tá certo? A instituição da Eireli, pessoal, como que eu formo uma Eireli? Tem dois tipos, a originária, ou seja, eu mesmo quero formar uma Eireli, eu mesmo quero ser um empresário individual de responsabilidade limitada. Por que que tem esse nome, pessoal, de responsabilidade limitada? Por isso que eu acabei de explicar para vocês. A responsabilidade do sócio, do dono, sócio não, esqueçam a palavra sócio quando fala de Eireli, tá? Temos que tirar esse vício, inclusive eu. A responsabilidade do empresário individual em uma Eireli, ela é limitada. Limitada aqui ao patrimônio da Eireli. Aquilo que eu falei para vocês. Lá na MEI, no microempresário individual, não tem essa limitação do patrimônio da MEI. Se a MEI comete algum ato que gera uma dívida, um prejuízo, ela vai responder sim no seu patrimônio, mas vai pegar o patrimônio do sócio junto também. Se não for seu patrimônio da MEI, não der conta. Agora, na Eireli, se ela causou um prejuízo a alguém, ela vai responder tão somente com o seu patrimônio, tá? Para conseguir chegar no patrimônio do empresário, vai ter que penar. E a gente vai ver que isso daí seria desconsiderando a pessoa jurídica, que nós vamos ver nos próximos slides, tá? Mas a regra é que o empresário individual tem responsabilidade limitada, como o próprio nome diz, limitada ao patrimônio da própria empresa, tá? Então, a empresa responde por suas dívidas e prejuízos causados a terceiros somente com o seu patrimônio, a Eireli, tá? A MEI não, a MEI pega tudo, pega até o do sócio também, o original. Tá, mas vamos lá. Para instituir uma MEI, tem duas formas dela ser criada, dela ser instituída. Primeiro, eu mesmo quero criar, eu mesmo quero ser um empresário individual de responsabilidade limitada, vou lá e crio a MEI, né? A MEI não, desculpa, vou lá e crio a Eireli, tá certo? Então, essa é a forma de criação originária. E tem a forma de criação superveniente, pessoal, que é, por exemplo, nós não vimos que a sociedade são duas ou mais pessoas se unindo para um fim lucrativo, né? Mas vamos supor que um desses sócios saia, vai ficar um só, vai ficar um empresário individual. Vamos supor que um desses sócios faleça, vai ficar um só. Então, a lei permite que esse um sócio que sobrou, ele transforme a sociedade dele em uma Eireli. Tá? Logicamente que tem que estar dentro lá dos 100 salários mínimos. Tá? Então, às vezes, na prática, ele vai ter que correr atrás de um outro sócio para entrar ali com ele. Né? Mas se, vamos supor, ele fique dentro desse limite de 100 salários mínimos de cota patrimonial, ele pode transformar a sociedade dele em uma Eireli, tá certo? Então, é o caso de uma sociedade acabar ficando com um só sócio, né? O exemplo clássico que a doutrina traz é a morte de um dos sócios. O que sobrou, né? O sócio sobrevivente, ele pode transformar a sociedade em uma Eireli, tá certo? Pessoal, vamos falar da complicada desconsideração da personalidade jurídica. Pessoal, a gente já viu que a personalidade jurídica da pessoa jurídica ela é própria, não se confunde com os seus sócios. Eu sempre repito isso. O que é a pessoa jurídica? É a união, em regra, de pessoas com o mesmo fim e formam uma pessoa jurídica com personalidade jurídica própria. Ou seja, essa pessoa jurídica com personalidade jurídica própria, ela vai responder por seus próprios erros, não vai cair para os seus sócios, em regra. Tá? Agora nós vamos ver quais são as possibilidades de realmente se quebrar essa pessoa jurídica e recair, sim, responsabilidades sobre os sócios. Tá? Ao patrimônio desses sócios, ao patrimônio lá do empresário individual, tá? Ao patrimônio lá das pessoas que são
que são lá os dirigentes do partido político, da organização religiosa, da associação, ou seja, essa desconsideração da pessoa, da personalidade jurídica, da pessoa jurídica pode acontecer com toda e qualquer espécie de pessoas jurídicas que nós acabamos de estudar, tá? Lógico, na prática a gente sempre fala mais das sociedades, das EIRELs, mas pode acontecer com qualquer uma das outras, tá certo, pessoal? Então, em quais são os momentos, as hipóteses em que eu posso quebrar essa personalidade jurídica da pessoa jurídica, quebrar aqui, ó, e cair lá para os seus sócios, né? Estamos imaginando aqui que tem 4 sócios que estão formando uma pessoa jurídica com personalidade própria. Como que a gente pode quebrar essa personalidade jurídica para que a obrigação recaia sobre os bens desses sócios, tá? Nós vamos ver isso. Então, trata-se, ó lá, da superação da personalidade jurídica da sociedade ou, né, da qualquer outro tipo de pessoa jurídica, em caso de abuso, permitindo-se o reconhecimento da responsabilidade ilimitada dos sócios, tá certo? Aquilo que eu acabei de dizer. Vai se quebrar a pessoa jurídica temporariamente para aquele fim e vão recair as obrigações para o patrimônio dos sócios, tá certo? Das pessoas que integram aquela pessoa jurídica. Segundo Pablo Stolze, pessoal, a doutrina da desconsideração pretende o superamento episódico, ou seja, não é que a pessoa jurídica vai deixar de existir, é para aquele momento, para aquela situação, a personalidade jurídica vai ser tirada e vai cair sobre as pessoas naturais dos sócios ou dos integrantes daquela pessoa jurídica, tá certo? Então é episódico, não é algo definitivo, é só naquele momento para aquele fim que vai ser desconsiderada a pessoa jurídica e cair a responsabilidade para os sócios, tá? Então é um superamento episódico da personalidade jurídica da sociedade em caso de fraude, abuso ou simples desvio de função, objetivando a satisfação do terceiro lesado junto ao patrimônio dos sócios, que passam a ter responsabilidade pessoal pelo ilícito causado. Tá certo, pessoal? Então, essa definição do professor Pablo Stolze ela é bastante rica, porque ela fala ali quais são as possibilidades, que é caso de fraude, abuso ou simples desvio de função, e que essa desconsideração da pessoa jurídica, essa quebra da personalidade jurídica e ela busca vamos dizer assim, satisfazer um prejuízo sofrido por terceiro que foi lesado já direto no patrimônio pessoal dos sócios, tá? Então, nós vamos ver, pessoal, que existe também, e nós não podemos confundir a desconsideração, que como eu expliquei para vocês, ela é só temporária, ela é só para aquele caso concreto, da despersonalização. A despersonalização a despersonalização da pessoa jurídica, ela tem caráter definitivo, tá certo, pessoal? Daí sim é uma extinção mesmo compulsória da pessoa jurídica por via judicial. Normalmente tem que ser por sentença isso, tá bom, pessoal? Então, a despersonalização, ela vai simplesmente extinguir a pessoa jurídica e vai fazer com que todas as responsabilidades que venham a ser gerada caiam já para os sócios direto. E ela vai extinguir, vai ser como se fosse uma penalidade mesmo de extinção daquela pessoa jurídica. Tá? Um exemplo que a gente traz aqui da doutrina. Teve casos, pessoal, de torcidas organizadas que elas eram associações. Elas eram pessoas jurídicas criadas ali com estatuto, né, sem fins lucrativos e tal, só que elas estavam cometendo ilícitos, ou seja, elas estavam sendo violentas demais, estava tendo muita briga, estava tendo morte, né, e algumas torcidas organizadas, elas tiveram essa associação extinta pelo Poder Judiciário, tá? Então, todo e qualquer prejuízo que fosse causado ia cair diretamente aos seus integrantes, tá? E aquela pessoa jurídica deixou de existir.
Então, quando nós falamos de despersonalização, é definitivo. Quando nós falamos da desconsideração, ela é só para aquele caso, é episódico. Ou seja, vamos aqui tirar momentaneamente esse cobertor que vocês têm da pessoa jurídica, vai cair aqui sobre os sócios, mas ó, depois de indenizado, nós vamos cobrir vocês de novo com a pessoa jurídica. A pessoa jurídica não deixou de existir, ela só foi retirada esse teto dos sócios para que eles, para aquele momento, para aquele episódio, certo? Respira, toma sua aguinha aí. Tá acabando, falta só mais alguns slides. Vamos lá. Pessoal, pode acontecer a desconsideração inversa, ou seja, os sócios causam um prejuízo. Um dos sócios causa um prejuízo. Ele não tem um patrimônio pessoal para arcar com esse prejuízo. Pode desconsiderar o sócio e ir para a empresa, para pegar bens da empresa? Pode, pessoal. Tá? Isso foi uma construção inicialmente doutrinária, jurisprudencial, de que pode, pode. Hoje já está lá no Código de Processo Civil, tá certo? Que pode sim o sócio, pessoa natural, ser desconsiderado e a sua dívida ou o seu prejuízo, o prejuízo que ele causou, recair sobre o patrimônio de uma pessoa jurídica que ele faça parte, tá bom? Então, pode sim acontecer essa desconsideração inversa. Pessoal, quais são as hipóteses para que aconteça a desconsideração? Ou seja, sair a pessoa jurídica de cena e cair a responsabilidade sobre o patrimônio das pessoas naturais que a formam. Está lá no artigo 50 do Código Civil, tá certo? Aí vale uma pausa para vocês lerem com atenção e anotarem. Isso é uma coisa que vocês vão levar para boa parte do curso de Direito. Vocês vão repassar nessa questão de desconsideração da pessoa jurídica quando forem estudar responsabilidade civil, quando vocês forem estudar defesa, direito do consumidor, quando vocês forem estudar direito do trabalho, quando vocês forem estudar direito processual civil, processo penal também tem isso, pessoal. Então, anotem bem e aprendam bem quais são os casos em que pode ser desconsiderada a pessoa jurídica. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações e obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Muita atenção a esse artigo, pessoal. Então, nós temos ali duas possibilidades: desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Quando acontecer isso, para aqueles casos, o juiz, a requerimento do Ministério Público, quando o Ministério Público tiver poder de atuar, ou o requerimento da parte, pode o juiz desconsiderar a pessoa jurídica e fazer com que as obrigações recaiam sobre os bens particulares dos administradores ou dos sócios da pessoa jurídica, tá bom? Vamos lá, o que é o desvio de finalidade, pessoal? É quando desvirtuou-se o objeto social para se perseguirem fins não previstos contratualmente ou proibidos por lei. Vamos supor, pessoal, uma associação, nós sabemos que ela não pode ter fins lucrativos. Vamos supor que ela passe a atuar com fins lucrativos mesmo, e que daí nessa atuação com fins lucrativos, ela venha causar dano a alguém. Eu posso dizer que aquela associação ela teve um desvio de finalidade, porque a finalidade da associação não é fins lucrativos. E com essa atitude ela lesou alguém. Eu posso pedir para que o juiz desconsidere a associação e faça com que a obrigação recaia sobre os integrantes da associação. Ou, por exemplo, pessoal, aquela empresa, aquela fundação, aquela associação, aquela organização religiosa, aquele partido político, aquela Eireli, passa a agir contra a lei, passa a cometer crimes, tá, pessoal? Algo ilícito também configura um desvio de finalidade.
passível de que essa pessoa jurídica seja desconsiderada e as responsabilidades recaiam para os sócios ou administradores, certo? Confusão patrimonial, pessoal, isso é bem chato de se provar na prática, tá? É a atuação do sócio ou administrador confundiu-se com o próprio funcionamento da sociedade, utilizada como verdadeiro escudo, não se podendo identificar a separação patrimonial entre ambos, tá, pessoal? Em que casos, assim, tipo exemplos que eu posso dar para vocês que configura essa confusão patrimonial? Vamos supor que a pessoa tenha uma empresa na própria casa dela, uma empresa, uma sociedade lá com um irmão ou com uma esposa, né, ou com um familiar qualquer, e seja na própria casa da pessoa a sede da empresa. Nós vamos ver que a empresa não vai ter um carro da empresa. Por quê? Porque é o próprio carro da família que faz o serviço da empresa. Nós vamos ver que a própria casa de um dos sócios é a sede da empresa. Nós vamos ver que a empresa, não, às vezes, pode não ter nem funcionários, os próprios familiares ali são quem administra a empresa. Então, me diga, se essa empresa causar prejuízo a alguém, qual o patrimônio que essa empresa vai ter para responder aos bens, a esse prejuízo? Ela não vai ter um bem próprio. Por quê? Porque os bens da empresa estão confundidos com o bem do seu dono, dos seus sócios ou dos seus administradores. Então, quando houver prova de que há essa confusão patrimonial, ou seja, não se sabe o que é bem do sócio e não se sabe o que é bem da empresa, pode haver sim a desconsideração da pessoa jurídica no caso concreto. Tá dando para entender, pessoal? Qualquer dúvida, pode pausar a aula e já mandar uma pergunta para mim lá no WhatsApp, que eu respondo na hora, tá? Eu sei que é chatinho, mas se prestar bem atenção dá para entender, tá certo? Pessoal, em ambos os casos, tanto no desvio de finalidade quanto na confusão patrimonial, para que haja essa desconsideração da pessoa jurídica, precisa ter prejuízo provado, né, pessoal? Por que você vai querer desconsiderar a pessoa jurídica sendo que você não vai provar nenhum prejuízo? Primeiro você tem que provar o prejuízo, eu sofri um prejuízo, tá? Existe um desvio de finalidade naquela empresa ou existe uma confusão patrimonial naquela empresa e eu quero que o senhor juiz desconsidere a pessoa jurídica e vá direto nos administradores ou sócios da empresa, tá certo? Então tem que haver a prova de prejuízo, tá certo? Pessoal, por que a gente fala sócios ou administradores? Porque acontece muito no Brasil, a gente sabe, de existirem os chamados laranjas ou testa de ferro, ou seja, aquelas pessoas que só constam como donas da empresa no papel, mas que na prática o dono é quem está administrando a empresa, é o gerente ali, que é o dono, e colocou outras pessoas lá de testa de ferro, de laranja como dona da empresa, só para fugir dos seus credores. Então, se for comprovado para o juiz que, na verdade, o dono daquela empresa é quem está administrando, é o gerente, é o vendedor, é quem está ali na lida, vamos dizer assim, e não aqueles que estão no papel, às vezes aqueles que estão no papel nem moram na cidade, nem são conhecidos, são pessoas às vezes que venderam os documentos, né? Muita gente que vende CPF, vende RG para ser colocado como laranja em algumas situações, tá? Acontece muito isso, pessoal. Então, também se for provado isso num processo, pode ser desconsiderada a pessoa jurídica e recair não sobre os sócios, mas sobre o administrador, que na verdade é o verdadeiro dono daquela empresa, mas que só colocou outras pessoas como fachada para a constituição da pessoa jurídica, tá certo? Seguindo, pessoal, nós vamos para a última matéria de pessoa jurídica, que é a extinção da pessoa jurídica. Quando nós estudamos a pessoa natural, nós vimos que a pessoa nasce, que a pessoa adquire direitos e a pessoa morre, né? Essa pessoa natural. A pessoa jurídica também tem um ciclo de vida, tá? Ela surge, como nós vimos, ela adquire personalidade jurídica com o registro no cartório competente, lembra?
Com registro no cartório competente, a pessoa jurídica passa a existir e ter personalidade jurídica própria, tá? Mas como ela pode vir a ser extinta? Tá? Assim como a pessoa natural, a pessoa jurídica completa o seu ciclo existencial extinguindo-se. E essa dissolução, essa extinção pode ser convencional, pode ser judicial e pode ser administrativa, tá certo, pessoal? Então, vamos lá. A dissolução da pessoa jurídica ou extinção pode ser convencional, administrativa ou judicial, tá certo? Vamos falar de cada uma delas como último slide da aula. A dissolução da pessoa jurídica convencional, pessoal, é aquela deliberada entre os próprios integrantes da pessoa jurídica, respeitado o estatuto ou o contrato social. Tá? Então, os próprios sócios ou os integrantes ali daquela pessoa jurídica resolvem que querem que a pessoa jurídica seja dissolvida, seja extinta. Então, há todo o respeito ali ao que dispõe o contrato social, ao estatuto, tem que seguir todas as regras do contrato social, do estatuto, e chegar a essa dissolução. Então, os próprios sócios ou integrantes daquela pessoa jurídica podem chegar a uma convenção, a convencionarem essa extinção. A administrativa, pessoal, é quando é cassada a autorização de funcionamento daquela pessoa jurídica. Por exemplo, vamos supor, um restaurante que não respeita as normas da vigilância sanitária. Ele pode ser autuado, pode ser advertido e a pena máxima é cassação do funcionamento. Então, a vigilância sanitária vai lá e não só veda a pessoa, não só lacra o restaurante, por exemplo, ela também pode vir a aplicar a penalidade de extinção administrativa daquela pessoa jurídica, tá certo? Então, ali, conforme fala Caio Mário, se praticarem atos opostos a seus fins ou nocivo ao bem coletivo, a administração pública que lhes deu autorização para funcionamento pode cassá-la, daí resultando a terminação da entidade, uma vez que sua existência decorrera daquele pressuposto, tá certo? Ou seja, pessoal, para um restaurante funcionar, ele precisa estar com as portas abertas, né, pessoal? Ele precisa estar com a cozinha funcionando, né? Então, alguns tipos de cassação de funcionamento de alguns estabelecimentos também culmina na extinção da própria pessoa jurídica, tá certo? Então, essa é a extinção administrativa, ou seja, o próprio nome diz, causado pela própria administração, ou seja, pela própria administração pública que deu aquela autorização para aquela pessoa jurídica funcionar, tá certo? E temos a dissolução ou extinção da pessoa jurídica judicial, tá? Que é, nesse caso, observada uma das hipóteses de dissolução previstas em lei ou no estatuto, o juiz, por iniciativa de qualquer dos sócios, poderá, por sentença, determinar a sua extinção, tá certo? Então, vamos supor que, de repente, exista alguma previsão no estatuto de que, se acontecesse algo, aquela pessoa jurídica seria extinta, né? Se houvesse algum descumprimento de alguma norma por algum dos sócios, né? Se algum dos sócios lesasse o outro, alguma coisa assim, um dos sócios ou qualquer interessado pode entrar judicialmente para que aquela pessoa jurídica seja extinta. Tá? Eu não tenho mais interesse em estar numa sociedade com alguém que me lesou. Eu quero entrar judicialmente para que essa pessoa jurídica seja extinta e os direitos sejam divididos, tá certo? Então, essa é a extinção judicial, tá certo? A extinção deve ser sempre averbada no mesmo registro civil da criação, tá? Então, lembra? Para ser criado tem que ser registrado a pessoa jurídica no cartório civil competente, no registro civil competente, tá? E quando ela é extinta, a averbação dessa extinção tem que ser feita no mesmo cartório em que ela foi criada. Tá certo, pessoal? É isso que a gente tinha separado para hoje. E nós terminamos a matéria de pessoa jurídica. Tá? Quem leu aquele texto que eu deixei lá no Curse,
A aula de hoje foi molezinha, porque foi só repassar o que vocês já leram lá, tá certo? Então, assim, terminamos pessoa jurídica hoje, tá? Estou disponibilizando essa aula agora, já vai ser sexta-feira, né? Como eu disse, tive um atraso, porque eu estava gravando outra aula e eu perdi, tive que começar tudo de novo. Então, já vou disponibilizar para vocês daqui a pouco. Então, assim, nessa sexta, vocês não vão ter outra aula. Por quê? Porque eu sei que vocês têm o trabalho para terminar e também vocês vão ter essa aula aqui para assistir, tá certo? Mas quero que vamos combinar que vocês vão fazer uma coisa hoje. Vocês vão pegar o Código Civil de vocês, tá? E eu quero que vocês leiam os artigos que falam sobre domicílio, tá certo? Logo depois que termina ali a pessoa jurídica, já começa domicílio. Não são muitos artigos, tá, pessoal? Então leiam eles, porque isso vai ajudar muito nas aulas da semana que vem. A quarta e sexta nós vamos falar sobre domicílio e vamos encerrar a matéria do primeiro bimestre, porque daí na outra semana já é a semana de provas, tá certo? Estamos em dia com a nossa matéria, estamos assim, estou muito feliz de a gente conseguir terminar o TGDP1 em um bimestre. Não foi fácil resumir os assuntos para vocês, não foi fácil chegar e tentar fazer aulas assim que vocês entendam e que ao mesmo tempo não fique cansativa, tá, pessoal? Então, espero que eu tenha conseguido essa, essas intenções, né, de serem aulas assim mais tranquilas de entender, mas eu repito, pessoal, nunca fiquem só com a aula. Procurem, leiam a lei, leiam o Código Civil, leiam a doutrina, tá? E hoje, pessoal, além de fazerem o trabalho, de mandarem o trabalho para mim, leiam os artigos relacionados a domicílio, tá bom? Eu vou falar isso lá no grupo também, vou mandar no grupo. Na hora que eu avisar que essa aula está disponível, eu vou avisar no grupo para vocês lerem os artigos, vou dizer quais são os números dos artigos, tá? Mas façam isso, porque vocês lendo o artigo, depois a aula fica muito mais fácil, porque a aula vai só explicar aqueles artigos, tá certo? Então façam isso. E vamos colocar isso como uma rotina das nossas aulas. Sempre que eu for começar uma matéria nova, eu vou falar para vocês lerem os artigos antes. Vocês leem todos os artigos, depois eu só explico aqueles artigos. Fica muito mais fácil, tá bom? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês no grupo do WhatsApp, ou mesmo podem me chamar no privado, sem problema nenhum, tá? Encerramos pessoa jurídica, graças a Deus, e espero que vocês estejam entendendo bem a matéria. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá certo? Boa noite para quem for de boa noite aí, bom dia para quem for de bom dia, boa tarde para quem for de boa tarde, boa madrugada para quem, como eu, for de madrugada, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.